várias práticas que a gente pode fazer. A gente vai entrar nas 4 qualidades incomensuráveis, tem coisas bem práticas para fazer, mas eu queria começar com uma prática que é muito simples em perceber e da gente tirar essa ideia eu alguma coisa, por exemplo, eu fiz alguma coisa, ou tirar uma ideia de que eu estou separado dos outros, assim. Eu tenho a minha vida. Por exemplo, tem que banir essa ideia da sua vida, entendeu? Essa ideia, minha vida. Mas basicamente essa prática vai ser uma prática simples de apreciação da bondade dos outros ao redor. A gente vai começar com um pouquinho de apreciação, uma prática ligada à alegria, e aí a gente vai falar mais sobre ela depois e também amanhã. Mas eu queria já dar um gostinho de uma das práticas do coração, que é super simples de fazer, e é uma das práticas que vocês podem fazer em algum nível todo dia. É uma prática que ela é um antídoto para essa mente consumista que a gente tem, e se diz que é uma prática também que você é uma fonte inesgotável de alegria, porque o Zig Ziglar diz que quando você anda com essa mente, é como se você encontrasse uma moeda de ouro a cada lugar que você olha. É como se você fosse coletando ouro, sabe? Porque é só um reconhecimento daquilo que já está, da riqueza que já está presente. Então, a prática de apreciação, alegria. E aí a gente vai fazer isso mais direcionando para a bondade dos seres. Até o ponto que fica impossível você falar que você fez algo. Porque mesmo que você fale, eu fui beber água, não foi você. Porque o copo não foi você, porque você quem fez foi também você mesmo, não foi você. A água não foi você, o filtro de barro não foi você, ou se foi uma coisa que vem do cano que vem a água não foi você, o reservatório da água não foi você, a água não foi você. Vai ficar impossível vocês falarem que vocês fizeram qualquer coisa. Então isso é para banir a ideia de qualquer ideia que vocês tenham. Por exemplo, o Lama Santa tira super sarro da pessoa falando que ela se formou. Né? Eu me formei em administração. Mentira! Né? Super mentira! Porque você está tomando uma coisa super complexa de uma rede de apoio que outras fizeram muito mais do que você para você se formar. Porque puta trampo de manter uma universidade. Vai manter uma universidade para você ir lá uma vez. Mantém a universidade lá inteira. Para você só fez assim, ó. Quem fez foi a universidade, seus pais, o puta trampo para bancar aquilo tudo. Né? Aquilo que é o trampo, não o seu. Você só fez assim, ó, e depois assinou alguma coisa. E se achou. Depois você fala, eu me formei. Essa expressão ela é completamente errada, uma alucinação. Você não se formou nada, mané. Nada. Não foi você. Então, você não vai conseguir dizer nem que você bebeu água, nem que se formou, nem nada. Então, o eu, ele padece, assim, diante da bondade dos seres. Então, é uma prática maravilhosa. Assim. A gente vai ver que a felicidade não é de ter uma coisa que a gente chega com esse eu, mas é de deitar nessa cama dessa interconexão. E aí, quando a gente faz isso, nossa mente se amplia, e isso já é a felicidade. A felicidade não é alguma coisa que acontece. A felicidade é a ampliação da mente. Uma chave dessa prática é uma frase da Khandro Rinpoche, que ela é uma mulher, assim, uma das maiores mestras vivas assim, que a gente tem disponível. Né? E vocês nem pensem do budismo, tá? Vocês olhem sempre assim, ela é um ser de bondade, de lucidez, uma clareza assim, sobre as coisas, como elas funcionam. Então nem pensem exatamente que ela é uma mestra do budismo, porque às vezes isso nos afasta, sabe? Quando a gente tem as nossas próprias concepções. Mas quando a gente só se interessa por que ela está falando, você não está se interessando pelo budismo, você está se interessando por uma mulher que parece ter uma clareza. E aí também vocês vão ouvir essas mesmas coisas de outras tradições também. Então é muito importante a gente não gerar um fechamento, seja para fora do budismo, seja para dentro do budismo, vocês entendem? A gente tem que ficar aberto. Mas o que não significa que eu vou usar 3 aplicativos ao mesmo tempo para gerar rota. Não faz sentido. Por exemplo, o Google Maps, o Waze, daí aquilo vai uma fala, vira direito, o outro gera outra rota. Os dois vão chegar, mas daí eu ouço ao mesmo tempo, vira direito, vira esquerda. Aquilo confunde. Então também, de algum modo, essa abertura, ela acaba levando a um aprofundamento. Mas a gente não deveria achar que esse aprofundamento é um fechamento. Ele é só um aprofundamento.
Então, a Khandro Rinpoche traz uma frase que é chave para essa prática que a gente vai fazer, que é cada um de nós é a gathering, ela chama. Ela diz assim, nós somos uma reunião assim, da bondade dos outros. We are a gathering of the kindness of others. Então, essa prática é para a gente... De novo, todo o caminho ele tem a ver com a gente não se contentar em entender. Por exemplo, agora eu falei a frase, né? Como que é a nossa cultura? Nossa cultura, assim, eu mostro num PowerPoint, aí eu mostro uma imagem, sei lá, que fica bonitinha, todo mundo de mão dada, sei lá. E aí a frase. Nós somos a junção, nós somos o encontro, a reunião da bondade de todos os seres. Aí a gente fala... E aí pronto, próximo slide. Né? Então, o Lama Santen diz assim, que o que fascinou ele no budismo, o Alan Wallace diz a mesma coisa, porque isso é uma coisa que os ocidentais perceberam, é método. Método. O budismo são duas coisas, sabedoria e meios hábeis, método. Então, por exemplo, para lidar com o autocentramento, a gente usa sabedoria e a gente usa muitos meios hábeis, método. Ou seja, foca nisso, aí dedica, e gera motivação, e aí amor, e compaixão, e alegria, e foca aqui, depois foca lá. Então isso tudo vai gerando uma elasticidade da nossa mente, que vai ampliando a nossa mente. Então por isso que não basta entender, porque a gente tem que agora ter a experiência disso. Ou seja, a gente para, e aí a gente fica 20 minutos, por exemplo, percebendo isso. Se acostumando com essa percepção dessa realidade, que é como as coisas são. E aí a gente faz isso, minha sugestão é, não achem de modo algum todas as práticas que a gente fizer esse final de semana que são práticas para fazer na almofada. É só porque eu vou guiar para vocês verem o quão maravilhosa é essa prática. Para vocês saberem um repertório básico de como contemplar isso. E aí vocês podem fazer isso no cotidiano a qualquer momento. A qualquer momento. Vocês podem fazer isso durante um filme, vocês podem fazer isso... Vocês vão ver que do nada tem uma prática espontânea às vezes que aparece, que acontece com vocês. Do nada você faz... É como se do nada você praticasse sem querer, sabe? Isso vai acontecer. Prática espontânea. Abriu. Coração. Eu não fiz nada, não lembrei da prática da alegria, mas aconteceu. Então a gente às vezes vai ter algo que praticou sem querer, espontâneo. Vai ter vezes que você lembra que você pode praticar naquele momento, então aquilo lá se abre naturalmente. Mas não ache, e vocês vão poder fazer isso também em silêncio, antes ou depois das práticas. Mas fiquem criativos, pessoal. Não fiquem cabeçudos com essa prática. Eu perguntei para o Tim Olmsted, como que é? Minha pergunta meio séria. Ele falou assim, let it move. Então, assim, quando você for praticar amor, compaixão, alegria, equanimidade, deixa a mente se mover, entende? Porque todo lance é qualquer coisa que abre. Não é tanto alguma coisa que você vai fazer. Então, também, na vida... vai ser isso, e é na prática também. Então é só uma sugestão, assim, não achem que precisa sentar, mas também vocês podem em alguns momentos sentar e fazer, no começo ou no final da prática. Pode gerar bodhicitta, vocês podem usar essa prática que a gente vai fazer agora no começo da prática para gerar motivação. Ou terminar assim, termina com todos os seres. Ou se vocês fizerem um dia de retiro, começa assim, termina assim. Aí é uma beleza, é coisa linda assim, se vocês fizerem isso. Se vocês forem ter algum momento importante também na vida de vocês, contemplem isso. Isso é uma contemplação que, se você mantém isso em mente ao falar com as pessoas, você evita ser orgulhoso. E várias coisas assim. Se vocês forem escrever um e-mail, escrever um texto, gerem essa motivação. Vocês vão muda o texto, vocês vão ver. Fica mais aberto, menos agressivo. Vocês vão ver, essa prática ela nos amolece, assim. E outra coisa que eu queria dizer é, normalmente não se guia essas práticas. O Lama Santen nunca guia essas práticas. Mas eu vou guiar só para vocês verem as possibilidades infinitas que vocês mesmos podem fazer ao fazer essa prática. Entendeu? É só falar, olha, dá para fazer isso. Olha, dá para fazer isso. Não é tanto que a gente vai praticar. Eu vou mais mostrar algumas coisas. Só que a gente vai fingir que está praticando. Né? Mas pode ser que a gente pratique, vai saber também. Pode ser que aconteça, porque a gente está... tentando olhar. E quando vocês fizerem isso em silêncio, daí vocês... daí não guia, entendeu? Não precisa de guiado. Vocês mesmos aprendem a fazer isso em silêncio sozinhos, tá bom?
Isso aí vocês vão ouvir, pessoal, se vocês fizerem, se vocês não entrarem só na ondinha, e aí depois daqui 10 anos, o pior que pode acontecer para vocês não é virar budista ou não virar budista, frequentar o Sayadaw não, é daqui 10 anos ou 20 anos vocês falarem, nossa, teve uma época que eu super me interessei como que era mesmo? Era amor? Foi legal aquela época. Virar uma bolha, sabe? Isso é a pior coisa que pode acontecer. O treinamento que poderia te liberar, virar uma bolha. E a gente está próximo disso. A gente está próximo disso. Porque a nossa vida, as condições são incertas. Pode ser que daqui a pouco a gente se feche e toda a possibilidade de alguma coisa que se abriu em algum momento da nossa vida vira só uma experiência passageira. Eu já vi isso acontecer várias vezes comigo. Várias vezes achei, agora eu vou. Daí eu voltava e falei, nossa, aquele retiro foi bem louco, sabe? Aquilo é uma abertura, só que aí eu fecho e pego isso como referência para a minha vida, esse fechamento. E aí aquela experiência vira uma bolha. Você perdeu a realidade, entende? Aí você está pegando a tua bolha como sendo a realidade. E quando a realidade começou a se abrir, essa experiência de céu você tomou como sendo uma viagem, um retiro, uma experiência passageira. Aí, se acontecer isso na nossa vida, vai ser triste, vai ser uma mini tragédia. Tem saída, mas é triste. Né? Então é melhor que a gente não... Então, se vocês continuarem praticando isso, não importa a tradição, vocês vão ouvir isso pelo menos uma vez por semana. Se vocês estiverem conectados, assim, né? Realmente, assim, todo dia, 4 qualidades incomensuráveis, amor, compaixão, como que é mesmo, alegria, como é que o criativo aqui, criativo ali, e outras práticas. Né? Então, a prática que a gente vai fazer agora está ligada à alegria, que é a terceira das qualidades incomensuráveis, que está ligados à Pribodhicitta de modo relativo, assim, a bodhicitta que expande horizontalmente, né? Não tanto essa bodhicitta vertical, assim, da transformação. E ela é a prática mais simples que tem para fazer. Não tem prática mais simples do que essa. E ela é uma das práticas mais transformadoras. O Dziga Khyentse Rinpoche fala, você, se quiser, transforma isso na sua prática principal. O Dziga Khyentse diz isso. E ela, quando a gente foi fazer o retiro da Itália, um dos jeitos de praticar, vocês vejam assim, bem pontual, o Máximo, que era o diretor do Instituto Loma Tsongkhapa, que é um dos maiores centros budistas da Europa, que fica na Itália, onde a gente fez o retiro de 2 meses. Daí o Máximo chegou e falou assim, eu tô com muitas coisas para fazer, ele é um figurão, assim, italiano, bem divertido, assim. Ele falou pro grupo inteiro, tô com muitas coisas para fazer, mas eu vou gerar mais méritos do que vocês. Ele falou, porque cada um de vocês vão ter uma experiência assim, aí vai ficar preocupado com a prática, vai estabilidade, não estabilidade, eu entendi, não entendi. Mas eu estou me alegrando de que todos vocês estão em retiro. Aí ele falou, entendeu? Para ele é como se ele tivesse uma experiência mais profunda do que a nossa, que estava em retiro. A gente estava em retiro, a gente ia entrar em retiro. A gente ia fiz um retiro de 2 meses. Mas ele falou assim, eu vou me alegrar por vocês fazerem um retiro de 2 meses. Então, se a gente tivesse autocentrado, a gente teria menos realização nesse retiro do que ele que não fez. Vocês verem o tamanho da importância da prática de se alegrar. Se alegrar é assim, quando vocês veem um livro que está em inglês, vocês se alegram. Vocês não sabem inglês, por exemplo. A primeira coisa que a gente faz, eu vejo nos comentários assim, a pessoa ela não fica um segundo na alegria, ela já comenta, tem inglês? Porque ela voltou pro eu, rápido, né? Livro em inglês, eu não sei. Eu nunca vi uma pessoa assim, uau, que incrível que publicaram e muitos vão ler. Não. A gente tem que ficar feliz que foi publicado. Tem que pegar um livro, por exemplo, quando a gente às vezes pega um livro e fica mal de não ter tempo para ler, não é? Isso é autocentramento. Pega o livro e fala, que lindo que alguém... Tá? Que lindo que ele existe. Olha! É lindo. Entende? Botaram no papel. Colorido o negócio. É bonito, entende? A gente não se alegra, a gente não faz isso. A gente não se alegra. Então a gente vê uma pessoa fazendo retiro e a gente deveria, que incrível que ela está nesse retiro. E assim por diante. Então se vocês incorporarem isso na prática de vocês, vocês não estão mais nunca sozinhos. Nunca mais. A gente é muito burro porque a gente pega de todas as alegrias possíveis, a gente escolhe só se comemorar as de um. E as conectadas a um. Não faz sentido isso. A gente poderia se comemorar as de todos. E é muito impressionante, pessoal. Eu acho que talvez a bateria acabou.
É muito impressionante, assim. Vocês conseguem me ouvir aí? É muito impressionante porque é como se... Vocês já olharam vocês mesmos? Eu faço isso no metrô lá em São Paulo, mas pega vocês num espelho, aquela sala de dança de salão, assim, espelhão, assim, sabe? Olha o tamanho que você mesmo tem na sua próprio espaço de percepção, quando você olha para você junto de várias pessoas nesse espelho. Você fica assim, ó, assim. A tua mente, ela vê muita gente. Qual o sentido de eu escolher só aquela para acompanhar? Você entende? A nossa mente dá conta de todas aquelas pessoas lá, entende? Todas aquelas pessoas. Então, o Shantideva, ele tem uns raciocínios que ele acha maravilhoso. Assim, eu acho muito legal para mostrar que tem a ver com essa prática que a gente vai fazer, que ele diz assim... Ele diz que o eu, ele é simplesmente imputado, né? O eu não é alguma coisa que existe mesmo aqui. Eu que digo eu. Mas ele diz que, como é imputado, às vezes eu vou dizer que, por exemplo, uma pessoa esbarra na minha mão, às vezes eu vou dizer, você esbarrou na minha mão, ou seja, eu estou aqui, eu sou a minha mente, eu tenho uma mão. Mas às vezes a pessoa esbarra na mesma mão e eu falo, você esbarrou em mim. Né? E o eu é imputado também, porque às vezes eu me projeto para ser uma família, daí eu falo assim, você não mexa comigo, né? Mas é meu filho, porque o eu é móvel, o Shantideva vai dizer, o eu é móvel, ele não se refere a alguma coisa que está lá já, é uma imputação. Então, por que se você pode escolher apontar o eu, por que você não diz eu? Eu. Então, essa troca tem muito a ver com todas as práticas de compaixão que a gente vai fazer. E de amor e assim por diante. A gente começar a ver que o sofrimento do outro não é do outro. Entendeu? É um sofrimento. Então, a dor do outro, ela não é do outro. Ela é uma dor. Então, aí não tem muito eu e ele. Não tem isso. Né? Então, outro exemplo que ele dá, o Alan Wallace falou de um jeito muito legal. Ele falou assim, quando você quer pegar um sorvete... Isso é um exemplo do Shantideva adaptado pelo Alan Wallace, mas eu achei muito legal do Alan Wallace. Você quer pegar um sorvete Häagen-Dazs de chocolate na geladeira. Aí você tem vontade meio de degustar. Então ele diz assim, a sua língua assim, né, tem vontade. Só que aí ele diz, a língua não consegue pegar. A língua não consegue pegar o sorvete. Daí ela fala, mão! Né? Mão! Daí, a mão nunca fala assim, foda-se, entendeu? Eu não vou comer. Né? A mão nunca fala isso, porque a mão não tem um eu ali. A mão não se fecha na mão e fala, eu sou a mão, eu fiz um colúrio com a outra mão, nós, mão, da família da mão, não queremos sorvete, porque sorvete só gela a gente, depois a gente tem que pegar o pano, e a gente tá sequinha já, tá rolando já o lance aqui dela, nós estamos felizes. Que você está querendo o sorvete, tu vai pegar o sorvete. A gente está aqui. A mão não tem essa... Não tem. Isso é muito importante de contemplar. Porque a mão não tem um eu separado que se acha alguma coisa. Eu sou mão há muito tempo, você fica aí, entendeu? Ela simplesmente pega o sorvete. E dá o sorvete. E pega o sorvete. E dá. A mão dá por uma coisa que ela não desfruta, né? Nunca, já viu mão? É outra coisa que desfruta. Daí a mão feliz. A mão nem acha que está fazendo uma grande coisa também. A mão não fica assim, puta merda, agora você vai ter que me retribuir, né? Ó, fiz pra você, olha aí, ó, mais uma, ó, mais, né? A mão não... Aí o sorvete vai ter que fazer alguma coisa na mão, não vai, entendeu? Então, não tem separação. Aí o Shantideva diz, assim como as partes do corpo, elas se integram sem separação, assim nós somos um mesmo corpo. Entende? Então, isso é extraordinário. É meio que assim, você quer sorvete, isso é tão eu quanto eu querendo sorvete. E isso na prática da alegria é maravilhoso. Porque a gente tem que entender que quando a gente quer uma experiência, a gente quer aquela experiência que se realize. E quando ela se realiza, ela se realiza. Então a gente conseguiu. A alegria, pessoal, essa prática é tão importante que ela faz vocês ficarem felizes imediatamente. Imediatamente. Vocês têm aquilo que vocês querem imediatamente. Por quê? Porque alguém tem.
E aí você queria essa experiência. E essa experiência existe. Por exemplo, você queria se iluminar, né? Daí você fala, meu, fudeu, porque eu não. Mas daí você lembra do seu lama, você lembra do seu Santidade Dalai Lama, você lembra do Dzogchen Khyentse Rinpoche, você lembra do Buda. Você se alegra pelo fato deles existirem. Aí também. E isso é muito mais próximo da iluminação do que você querer olhar para você e tentar fazer alguma coisa. Competir com o Buda, né? Vou competir com o Buda. É muito assim, você só se alegra, você se regozija, você admira, você aprecia, você reconhece aquilo, você se deleita com aquilo. Então a gente tem que entender que quando uma felicidade existe, essa felicidade é tipo uma música, assim. Ela não é só a pessoa que compôs a música ou está tocando que pode curtir, entendeu? Ela é aberta. Então todas as alegrias do mundo são assim, elas são sem copyright, entendeu? Ela está aberta. Então ela é uma experiência que você pode dançar a partir dela, você pode tomá-la para você. Não tem separação entre você e o outro, se você não quiser, se você não imputar assim. Então você pode ficar tão feliz como se você estivesse lá. E você está lá, porque se você estivesse lá, teria alguém lá, fazendo aquela experiência. E você entende? Se você quer muito um sorvete, daí você vê uma pessoa tomando um sorvete. O que você quer? Tomar um sorvete. Quando você tomar um sorvete, você vai ter o quê? A experiência de tomar um sorvete. Então... Entendeu? É tão ridículo quanto isso. É só você se permitir a sua mente desfrutar da experiência do outro. Não precisa acontecer com você. Porque a tua mente ela vai até o outro. Acontece com a tua mente também, se você quiser. A prova disso, o Lama Santen disse, da celesticidade da nossa mente, são os filmes. Você comemora vitórias de seres não existentes. Então a sua mente consegue comemorar vitórias que não são você. Você comemora como se fossem suas, às vezes. Depende do quanto o diretor é bom para fazer sua mente até lá. Então, pessoal, vocês façam isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Você pode, se você tinha uma grande vontade de engravidar e nunca conseguiu, você conseguiu agora. Conseguiu. Entendeu? É assim mesmo, não é pensamento mágico, é porque você só reconhece a realidade. Nós nunca vamos conseguir tudo que a gente quer. Mas a gente pode conseguir tudo que a gente quer bem mais, assim, só se alegrando com todo mundo que já tem. Não é legal? É muito legal. Então essa prática é para fazer assim, sempre que vocês puderem. Assim, é a prática mais fácil que tem, a prática da alegria. Daí eu vou detalhar um pouco das vários jeitos que vocês podem fazer. É infinito, tá? O que eu vou fazer agora não tem um roteiro. É super, vocês podem ficar criativos. A gente vai começar só surfar com as várias coisas. Basicamente, não tem nada que vocês não possam usar como alegria, como fonte de alegria. Nada. Nada. Por quê? Qual que é o segredo, a chave? Nada nos causa alegria. Nada tem o poder de nos causar alegria, se a gente não se alegra. E qualquer coisa nos causa alegria, se a gente se alegra. Então, quem está causando alegria? É a nossa mente. Todas as alegrias do mundo, pessoal, que vocês já tiveram nessa vida, não vieram das coisas, nunca veio. Veio só da sua própria mente. Essa é a própria brilho da sua mente. A nossa mente tem a natureza da alegria. A alegria no budismo é igual à realidade, é igual à vida. A vida é a alegria, quando ela é reconhecida. Então, nunca veio de outro lugar. Quando vocês, por exemplo, sentiram uma coisa assim, não vinha da cachoeira, não veio da conchinha, não veio do sexo, não veio do sorvete, não veio de nada. Ela veio da própria capacidade da mente de se alegrar. Então aqui a gente está treinando essa capacidade de só ver que reconhecendo qualquer coisa, a alegria surge. Não importa tanto a coisa. Então basicamente vocês podem praticar com tudo. É uma prática que a distração é maravilhosa. Pode extrair, quanto mais você se extrair, tudo pode ser usado. Tudo. Tudo. Não tem nada que não possa ser usado. Nada. Especialmente quando a gente for olhar a bondade dos seres. Porque não tem nenhum ser que nunca foi bondoso conosco. Todos os seres responderam no e-mail. Quem não respondeu nos ajudou a praticar paciência. Todos os seres, eles, quando a gente diz oi, eles respondem. Quando eles não respondem, a gente pratica paciência. Mas todos os seres, eles estão, de algum modo, a gente teve experiências de bondade com eles. Então não tem como errar essa prática. Tá? Alguma pergunta sobre essa prática que a gente vai fazer? Tá, daí a gente faz um pouquinho e depois a gente conversa sobre ela. Eu acho mais legal
aproveitar o tempo assim do que entrar mais em visão, assim, porque a gente tem amanhã mais um tempinho. Então só encontre uma posição confortável, sem nenhuma pose, não precisa de mais nada especial. Se precisar ir para a cadeira, vai para a cadeira. Se quiser ter cadeira e não tem cadeira, você alegra com quem tem cadeira. Se estiver doendo o joelho, lembra que tem sempre alguém que não tem o joelho, porque a pessoa dedicou tempo para yoga. Aí você fala, alguém com certeza está bem com o joelho agora. Aí fica tranquilo. Então só deixa a mente descansar, sem manipulação nenhuma, onde ela já está. Deixa a respiração livre, seguindo por si só. Não trava a respiração, deixa o corpo respirar bem solto para você mesmo. Solte qualquer ideia de eu estou respirando. Deixa que a respiração ela seja um presente para você. Em algo já que respire em nós. Então, Alan Wallace ele diz, não controle a sua respiração, assim como você não pensa em controlar os batimentos do seu coração. Apenas confie que o corpo já sabe respirar bem melhor do que a gente conseguiria. E também solte qualquer necessidade de mover o corpo. Durante a prática você vai poder se mover, mas só agora, nesse começo, relaxe. Então a gente começa apreciando. Você não precisa se alegrar, mas você basta colocar atenção nisso. Não precisa forçar nada. Basta você começar a se dar conta da sua condição atual. Então, você pode pegar coisas bem simples, assim, não precisa ser muitas coisas, às vezes uma só coisa é o suficiente. Mas você pode olhar, por exemplo, a experiência de ter uma coluna ereta. Tem vários seres que não têm essa experiência. Ou a experiência de respirar. Essa sensação do ar preenchendo o corpo, relaxando na exalação. Assim que a gente tiver algum problema na respiração, a gente vai querer muito voltar para essa experiência agora. Então, por que a gente não olha para ela? Quão incrível ela é. A experiência de ouvir sons. O simples fato da gente conseguir ver cores.
e deixa a sua mente passear, porque qualquer experiência da sua condição atual e vá se espantando com tamanha riqueza. O Mingyur Rinpoche diz que mesmo se a gente tivesse bilhões de euros, dólares, a gente não conseguiria entrar num shopping e pedir uma mente. Oi, eu quero uma mente. Ou pedir a capacidade de degustar algo, ou de cheirar, ou de tocar. Ou eu quero um corpo. Você me vê um corpo? Então a gente deveria sentir que a gente já tem mais do que bilhões de dólares, porque a gente tem algo que é muito mais rico do que isso. A gente vai seguir um pouco em silêncio e você pode incluir aí todas as experiências que você tem na sua vida agora. Não só nesse exato momento, mas você pode incluir a condição de ter uma casa, as pessoas ao seu redor, trabalho, você pode incluir habilidades, coisas boas que você já fez. É só reconhecendo o tamanho da riqueza na qual você está sentado, na riqueza que você é, na qual também você está imerso, nas várias condições ao seu redor. A gente segue um pouco em silêncio, só deixa sua mente passear, só reconhecendo. Se te ajudar, você pode imaginar você no fim da vida percebendo quantas coisas boas você tinha e você não percebia que eram impermanentes. Você se perdia em reclamações pequenas e não via quão rico era aquilo. Então, quando isso acabar, essa riqueza vai ficar bem mais óbvia. Então, comece apreciando desde já. O que é que pode acabar e você desfruta? O Mingyur Rinpoche disse para a gente não ser muito extenso, porque a gente tem que fazer isso todos os dias. Então a ideia não é fazer uma lista extensiva, mas listar e se apreciar um pouco por dia. 1, 2, 3 coisas. E agora a gente vai para a parte principal dessa prática, que é apreciar quem que nos colocou aqui. Tudo que a gente fez de bom, a gente aprendeu com quem? Nós estamos onde estamos, como é que a gente chegou até aqui? Então, se você quiser, você pode lembrar do seu passado, só observando a corrente de seres que foram passando você de mão em mão, cuidando de você. Podem ser professores na escola, talvez uma professora que você lembra, sua família,
quantidade de vezes que tiveram que te levar de um lugar para o outro. Inclua também os pilotos e pilotas de avião, Uber, táxi, ônibus, metrô, gente que você nem viu, mas te carregou. Se a pessoa tivesse distraída, você morreria. E aí vai passando, pessoa a pessoa, vai vendo como você chegou até aqui pela mão delas. As pessoas que te vestiram, cortaram as suas unhas, as pessoas que trataram dos seus dentes, pessoas que trataram de alguma parte do seu corpo, pessoas que explicaram coisas, responderam telefonemas, mensagens, várias conversas, quantidade de gente que ouviu você quando você estava reclamando de algo. Você deixa sua mente aberta para as pessoas que vão aparecendo. Como se a gente estivesse passando de colo em colo. Esses seres foram nos entregando no colo de outro, de outro. E agora contemple o colo onde você está agora. Qualquer sensação de segurança que você tem, qualquer trabalho que você tem, toda a sua vida, na verdade, ela só existe nesse colo, esse emaranhado de seres para os quais você trabalha, ou quem trabalha com você, quem você ajuda, quem te ajuda. Observe a quantidade de pessoas que mantêm a sua casa. A quantidade de pessoas que estão te mantendo agora. O próprio evento em que você está não foi você que organizou. Nossa própria respiração agora é fruto da bondade dos seres e da vida. Infinitas causas e condições que permitem ar aqui. Se uma dessas causas são cortadas, esse ar acaba, a temperatura muda e assim por diante. Então agora contemple
se você consegue fazer alguma coisa sozinho. Gere qualquer ideia que você tenha de fazer e veja se você consegue realmente fazer sozinho isso. Pode ser tomar água, qualquer coisa. Mesmo que você fale, mas eu consigo andar. Aí você tem que lembrar de que quando você não conseguia andar, quem é que estava perto de você? E assim por diante. Veja se tem algo em onde você fica sozinho. Alguma ação individual. Essas pessoas todas, essa cadeia infinita de bondade, essas pessoas elas estavam confusas ainda assim, sofrendo, culpadas, ainda assim elas foram bondosas com você. Tente agora encontrar uma pessoa que não foi bondosa com você. Veja se você consegue. Se você chegar em alguém, provavelmente é porque você teve uma relação de sofrimento com essa pessoa. Mas veja que não só ela te ajudou em alguns momentos, mas como esse próprio sofrimento que surgiu, ele te mostrou estruturas suas, e te mostrou a própria realidade do sofrimento. Então foi por causa dessas pessoas que você foi apresentado para a impermanência, para a raiva, para a frustração. Se não fossem essas pessoas, você não teria essa experiência. Então agora, qualquer que seja as pessoas que surgiram para você, você pode terminar convergindo isso para um voto. Mas perceba que essas pessoas foram tão bondosas com você, elas sofrem, elas são confusas, elas estão machucadas. Então, diante de tanta bondade, como é que a gente poderia pensar em fazer outra coisa para essas pessoas que não realmente desejar que elas sejam felizes? E veja se surge para você como eu posso retribuir a bondade delas. Só estou vivo porque elas todas me fizeram vivo, mantiveram vivo. Elas salvaram minha vida em muitos momentos. Como eu posso retribuir a bondade de cada ser? Então relaxe, descanse a mente, onde ela já está. Algum comentário sobre a prática?
A gente não está buscando nenhum estado especial. É uma prática muito descomplicada, assim. Alguém quer comentar alguma coisa? Ficou claro como fazer? Oi? Você imaginar uma pessoa que te fez mal? Sim. E, nossa, não dá vontade, né? Dá vontade assim, eu não vou retribuir, não quero uma bondade. Mas realmente contempla isso. Isso eu ouvi do Lama Zopa, no Rio de Janeiro. O Lama Zopa, ele passou um tempão. O Lama Zopa, ele é um grande mestre que ele ataca muito o que ele chama de self-cherishing. Ele fala self-cherishing, hallucination. Ele fala hallucination. Ele fala o tempo inteiro da alucinação do eu. E aí, ele contou assim, ele disse assim, o que é que faz você se iluminar? Você se iluminar, você se tornar um Buda, você chega lá por meio do caminho do Bodhisattva. O caminho do Bodhisattva, o que gera o caminho do Bodhisattva? O que gera? Bodhicitta. Oi? Não, eu tô só perguntando assim pra galera aqui, mas... Bodhicitta. A galera dos nerds aqui na frente, né? Primeira fileira. Bodhicitta. Bodhicitta significa assim, a pessoa, ela gera o voto, que no começo é reversível, mas depois se torna irreversível, de trabalhar para sempre para remover os obscurecimentos das pessoas, dos seres, e fazer com que as maiores qualidades delas se revelem. Então isso é iluminação de todos os seres. Mas basicamente ela trabalha ela com muita compaixão e com muita amor. Amor tem a ver com que o melhor dele apareça, e a compaixão tem a ver com que o que atrapalha ele se dissipe. Então, o Bodhisattva está sempre fazendo isso. Meio que esse é o esporte dele, a aventura dele. O curso chamava A Diversão dos Bodhisattvas. A diversão dos Bodhisattvas é isso. Ele chega, vê onde tem sofrimento, ele age para liberar o sofrimento, vê onde tem qualidades, age para as qualidades florescerem, e aí ele fica feliz quando aquilo acontece, e ele fica fazendo isso o tempo inteiro. Daí as pessoas chamam ele de empresário, analista de TI, qualquer que seja a coisa, mas ele não está nem aí para isso. Ele está fazendo isso. Se ele for, por exemplo, um cantor, ele está só vendo como é que a música dele vai fazer as pessoas pararem de ser tão raivosas e menos concentradas. Ele compõe pensando nele. Ele é obsessivo em relação a... Essa é a diversão dele, não para. O Lama Santa diz assim, uma vez que você tem bodhicitta, por que raios que você vai deitar no sofá? Ele falou esses dias, eu estava vendo lá no Dharmata. Por que você vai deitar no sofá? Já era, não tem mais férias. Né? Mas não tem mais férias, mas é alegria, entende? Ele tem uma alegria infinita de trabalhar com as situações. Que é uma coisa que a gente não tem, né? A gente busca alegria em resolver situações. O Bodhisattva diz assim, situações complicadas. Maravilhoso. Me dá mais. E mais. E mais. E ele manda ver, digere isso. Esse é o café da manhã dele, do Bodhisattva. Problemas. O Lama Santa, Lama Santa feliz, você acha que porque não tem problema? Tudo fodido, a escola dá problema, o Lama teve que renovar a carta de motor, tudo complicado, porque o Lama está vivendo, né? Não, vocês acham que os mestres estão vivendo em outro lugar? Tem uma cidade que é de Shambhala, né? Então, muda a atitude mental, né, deles. Então, o Lama Zopa diz, a gente vai atingir a iluminação por causa de caminho do Bodhisattva, que nos leva para lá. Lembrando que é a coisa que a gente mais quer. Vai ser a melhor coisa que vai acontecer pra gente. É a viagem dos sonhos, digamos assim, a melhor coisa. Por causa disso, o que nos leva para lá é o caminho do Bodhisattva. O caminho do Bodhisattva é gerado por Bodhicitta. Bodhicitta é gerado por compaixão. Então, as 4 qualidades incomensuráveis, elas geram... Um jeito de gerar Bodhicitta é compaixão, por exemplo. Compaixão, amor, mas compaixão. Como é que gera compaixão? Então, amanhã a gente vai ver cada uma delas, mas o que catalisa a compaixão, não tem como você gerar compaixão sem sofrimento. Sofrimento. Porque a compaixão é o desejo e a ação de liberar o sofrimento. Se não tem sofrimento, né? Por exemplo, quando a gente olha o potencial de florescimento do outro, isso é amor. Então, o que catalisa o amor é a natureza de Buda do outro. Quando você olha para a pessoa e fala, você está vivo, uau, você pode ser um Buda. Você está parado, você pode parar mais. Você pintou, você pode pintar mais. Você vê qualidades no outro, entende? O outro pode ser todo fodido, assim, mas você vê
uma coisa, e aí o amor, ele na conexão com as qualidades do outro, das qualidades que floram da natureza dele, você tem um amor. O amor, ele é catalisado pela natureza de Buda do outro. Assim. E a compaixão, ela é catalisada pelos impedimentos da natureza de Buda do outro, pelos obstáculos, pelos sofrimentos, aflições, raiva, e tudo que complica a vida do outro. Você olha para aquilo e você tem compaixão. Então precisa da merda. O Vimalakirti diz assim, como é que surge o Buda? O Buda surge das aflições. O Buda surge, ele diz assim, do montanha de autocentramento que a gente tem. O Buda não surge de terra pura, santidade, pureza. O Buda surge da merda, do lodo, da coisa toda fodida. Esse é o lugar de partida do Buda. Então a gente precisa da compaixão, do sofrimento para gerar compaixão. Aí a compaixão gera bodhicitta, bodhicitta gera o caminho do bodhisattva, o bodhisattva atinge a iluminação, alegria. Como começou? Sofrimento. Quem é que causou esse sofrimento? As pessoas que a gente mais não acha que são bondosas, né? O Lama Zopa vai dizer o quê? Elas são a causa da sua iluminação. Não outras. As pessoas que só fizeram massagem, nosso massagista, ele é a causa da nossa prisão. Ele fala assim, R$150. R$150. Não leva a iluminação. Sentir. Não leva a iluminação. Agora, sentir uma facada, né? Uma traição, abandono. Se te marca no caminho, que você entra no caminho. As pessoas entraram para praticar. Quem é que entrou assim, de bobeira? Tava de bobeira. Até que tem, né? O Lama Santam é um exemplo desse. Mas assim, muitas vezes a gente vai ser frustrado. A gente vai ter um encontro com a natureza da realidade por meio da frustração. Porque a gente estava tentando construir algo e não conseguiu. Daí a gente fala, alguma coisa eu estou fazendo de errado. Buda, daí a gente se abre. Então o Dziga Contra diz assim, que o momento de um coração partido, que a gente acha que é o pior, e os seres que quebraram o nosso coração, eles são os melhores, pessoal. Os seres que não quebraram o nosso coração, eles deixaram o nosso coração do tamanho que ele estava. O ser que quebrou o nosso coração mostrou que o nosso coração era pequeno. É isso que o Dziga Contra Rinpoche e a Elizabeth Matsunaga falam. Então agora é meio que você pega esse coração quebrado e esse é o coração da Bodhicitta. É aí que você vai trabalhar. Sofrimento, compaixão, tudo vai vir daí. Então é muito bonito. Vai surgir essa expressão, né? Vai ter uma certa tristeza nessa desenvolvimento de Bodhicitta, porque a gente vai ver que aquilo que a gente queria, a gente não vai conseguir. Tem uma tristeza aí, tem um certo nível de frustração para a gente poder querer sair desse jogo do eu. Então ele precisa ser frustrado. E quem frustra isso no caminho são os mestres, é a vida e tudo. Mas quem frustrou antes do caminho começar é quem nos fez mal. Então eles são os mestres antes da gente ter mestre. Eles são lindos, esse pessoal. O que não significa que eu vou falar que o que ele fez é bom. Por exemplo, se a gente foi vítima de violência, coisas desse tipo. A gente não vai validar aquilo. A gente só vai não deixar que essa pessoa tenha o poder de nos travar para sempre. Então a gente aproveita aquela experiência e diz, olha, você estava confuso, mas a experiência tem uma bondade, a experiência me ajudou. Então não é que você vai agradecer a pessoa, tá bom? Vocês não vão ligar para a pessoa que fez mal e você vai falar, eu fui no curso, agora eu vou te agradecer. Aí a pessoa vai, então tá, eu vou trair todo mundo, porque eu ajudei você, né? Tá, então grave isso aí, porque eu vou mostrar para as pessoas. Não é isso. Você vai ver você vai olhar de um modo que a situação te apresentou aquilo. Então teve uma bondade ali, não exatamente da pessoa. Não é que a pessoa é assim. Entendeu? Então, mas é sutil, isso é difícil mesmo. Ele é complicado. Agora vocês podem experimentar só fazer com a experiência de vocês. Se vocês não sentirem nenhuma alegria, não tem nenhum problema. Continua praticando, tá? Por exemplo, assim, vocês sentam miseráveis, assim, aí vocês falam, que bom que é respirar. Que ótimo que é poder sentar.
Budas surgiram. Você fica super assim. Não tem problema, porque a gente tem uma camada, pessoal, é uma coisa muito grave. Eu já abro para você que ia perguntar. Né? O que é? Quais são? Maravilhoso. Só decorar isso aí já é legal. Porque pensa, a gente não sabia, daí agora a gente sabe o negócio. E é um negócio que pensa assim, vai curar todas as relações, essas coisas, não é outra coisa que vai curar. Então aí a gente vai entrar em cada uma delas. Mas é importante vocês, por exemplo, perceberem que tem um bloqueio na nossa cultura que impede essa apreciação de acontecer. Por isso que a gente é tão consumista. O Mingyur Rinpoche diz assim, se você tem uma coisa e não aprecia, é como se você não tivesse. E olha o que acontece na nossa cultura. A gente compra uma coisa e aprecia quase nada. A gente não foca na apreciação, a gente foca na compra. Porque a gente acha que está garantido, assim. Mas não adianta. Não adianta. Aliás, uma pessoa mais feliz, às vezes, de apreciar isso no outro, eu já vi gente vindo na minha casa apreciando mais uma coisa que eu tenho do que eu. Entendeu? Porque a pessoa, ela fala, uau! Daí eu falo, cara, eu comprei, eu paguei dinheiro. Ela não pagou nada, ela está mais feliz, né? Eu paguei, eu não fiz esse... não fiz. Eu peguei e falei, tá meio que com problema. Entendeu? A gente vê problemas, pessoal. A gente vê assim, uma coisinha assim, daí a gente já brocha com aquilo assim. Então a gente compra umas coisas e aprecia por 1 dia, 2 dias. Você aprecia por super poucas coisas. A gente não aprecia o suficiente. Se a gente apreciasse o que a gente tem na nossa casa, a gente nem compraria muita coisa, porque a gente já está com tanta riqueza assim. Se a gente apreciasse a nossa vida também, a gente buscaria menos. A gente precisa de várias coisas. Tem várias coisas rolando já na nossa vida, de bonito, de apreciação. A gente pode apreciar, por exemplo, uma pessoa que é bonita, em vez de você ter apego e você querer alguma coisa dela, só aprecia o fato de ter beleza, entende? Tem algumas cores que são muito bonitas, aí você aprecia. Tem umas texturas, umas paredes, por exemplo aqui, ó. Se a gente faz isso, a gente não se deprime, a gente vai tirando a possibilidade de a gente se deprimir. Porque a gente só, fizeram esse dojo. Daí a gente já volta tudo feliz, tem um dojo lindo. Já enche a boca, assim, pra falar. Quando a gente enche a boca, a gente está enchendo, a gente está feliz, entende? Não é bem o dojo que fez a gente feliz, mas a gente compartilha, a gente fala, é quase como a gente fala tão feliz que a pessoa acha que é nosso. A gente fala, é um dojo, você construiu, não é? Eu tenho um puta dojo, acho que eu vou voltar. Não, a gente quase como aquilo é nosso. Então apreciar é muito mais do que ter, assim, é desfrutar da possibilidade de que aquilo existe. E o mundo inteiro é desfrutável, pessoal. O mundo inteiro. Você pode fazer isso com o mundo inteiro. Não tem nada do mundo que você não possa fazer. Então a pessoa foi para um lugar, você falou, que lindo esse lugar, que existe esse lugar. Aí pronto, qualquer impulso de que você teria que ir nesse lugar para qualquer coisa, você vai economizando dinheiro nessa brincadeira. Você vai, liberando. Maravilhoso o kimono da pessoa, maravilhoso. Não precisa comprar, porque alguém já comprou, o link existe, bom. E aí isso é uma prática muito importante de ser feita, muito importante. E na nossa cultura, isso é quase como, isso é meio, o Robert Thurman diz, isso é ilegal, porque é como que a gente não se sente autorizado de ser feliz, entende? Praticando. A gente quase que tem uma névoa, assim, de uma não apreciação do momento. A gente sempre, num certo sentido, está um pouco insatisfeito, e isso virou o nosso modo default. E para a gente ser feliz do nada, aquilo é uma abertura muito extraordinária que a gente não vai se permitir. Então essa prática com o tempo vai levar para vocês ficarem felizes, pessoal. Não importa a vida como que ela esteja de vocês, porque tem sempre uma qualidade incrível. Por exemplo, dá para fazer essa prática com problemas. Sério, tem que ter criativo. Tá? Você tem que olhar e você não pode simplesmente achar que não dá para fazer. Você tem que olhar e degustar ele, assim, sabe? É tipo um negócio meio ruim quando você vai comer a primeira vez, mas daí você começa a degustar assim, e aí você vai, entendeu? É uma coisa meio que você aprende você aprende a sentir aquele gosto, tipo ovas, assim, ou várias coisas que tem. Você aprende a sentir aquele gosto. Vinho natural, por exemplo, tem uns vinhos naturais que parece chulé, o cheiro, né?
E aí você aprende a sentir. Aí você começa a ter um novo termo, sabe? Funk. Esse aí eu ouvi um pouco, ou seja, meio fora da casinha, né? Mas você aprende a se relacionar com aquilo. Problemas, olha só que interessante. Por exemplo, uma pessoa de um divórcio de 30, um casamento de 30 anos, ela divorciou, está divorciando. Divórcio complicado. Qual a chance dessa pessoa, olha o trampo que ela teria se ela tivesse que casar de novo, ficar 30 anos para chegar nesse lugar, que é um divórcio de um casamento de 30 anos. Então esse é um problema raríssimo. Entende? Ele é um problema que talvez você só vai ter ele na sua vida, desse jeito, com essa cara. Ele não... É uma vez só, né? Então, assim, é uma coisa que, assim, por exemplo, se você achar que você vai ser feliz sem isso, daí você vai, por exemplo, esse divórcio talvez dure 2 anos, daí é como se você excluísse a possibilidade de você se alegrar por 2 anos. Mas talvez você fale assim, bom, tem um divórcio, esse divórcio está revelando várias coisas, tem uma coisa acontecendo aqui, em mim explode tal coisa que eu achava que eu era um bom praticante. No outro, o outro se revelou uma outra coisa. Tinha uma coisa, agora virou outra coisa. A realidade se revelou uma outra coisa. Meus amigos se revelaram outra coisa. Porque todos eles estão com ela agora. Porque eu descobri que ninguém... Eu sei que vai acontecer comigo isso. Porque eu vejo os meus amigos assim. Eles já chegam e falam assim, como está a Isabela? Eles nem perguntam, oi. Eles só falam, como está a Isabela? Eu já estou sabendo que eles estão com a mente... Aí só convida casal. Aí já fica assim, já vai sacando que você já perdeu. Então, por exemplo, imagina, os amigos debandaram, você tem uma experiência nova, uma experiência que tem uma qualidade nela que você não tinha antes. E você pode descobrir coisas nesse momento, entende? Porque é como se você viajar para um país diferente. Então, uma amiga minha está no país, está em Maputo, a cidade de Maputo, e daí ela tá lá, eles têm o chuveiro muito pequeno, e aí é só chuveirinho, e mal dá para... tem que ficar segurando o chuveirinho, entendeu? Não é um chuveirinho fixo. Então ela falou que só tem uma mão livre. E aí ela falou que é isso, o banho. E é só água fria, não tem água no lugar, não. É um lugar bom, mas assim. Então, enfim, é como se fosse isso, assim, entendeu? É uma experiência diferente. Aquilo tem uma característica própria, você pode descobrir coisas diferentes. Não é necessariamente uma coisa horrível. Então dá para apreciar. Tem várias coisas que podem acontecer ali. De repente você viu, você tem cestas livres. Você nunca teve. Agora você tem. Por exemplo. Entende? Porque sexta era o dia sagrado da mãe dela, sei lá, uma coisa assim. E agora você está livre. Então, várias coisas se abrem se a gente se dispõe a reconhecer. Entende? Várias coisas se abrem. Daqui a pouco você entende uma coisa muito profunda sobre o amor também, que você nunca entenderia no casamento. Daqui a pouco você está desejando a felicidade do outro, enquanto ele está com outra pessoa. Daí aquilo te toca de um jeito que você fala, nossa, agora eu vou casar direito. Porque agora eu vou casar, eu acho que com esse amor. Porque agora eu estou vendo que ela está com outro, eu estou conseguindo descobrir um amor em mim que eu não tinha. Ela me fez descobrir um amor que enquanto a gente estava casado eu não tinha. Agora eu tenho um amor mais profundo. Aí você fala, isso não é possível. É possível. Pronto, é possível. Você descobriu. Vem da apreciação, da riqueza, da qualidade dinâmica daquela experiência. Então, se vocês abrirem essa alegria e apreciação, é infinito. Apreciar os seus próprios problemas. Por exemplo, sentem e apreciem a confusão de vocês. Porque é pela confusão de vocês que vocês vão se iluminar. Não é com outra mente. Por exemplo, vocês sentam e falam assim, eu vou me iluminar com essa mente. É com essa mente, não é com outra. Então essa mente é linda, é ótima, ela é super trabalhável, ela é maravilhosa, entendeu? É meio que você tem uma massa muito boa, que se você trabalhar com ela vira um pão, alguma coisa assim. Não é assim, você olha aquilo, não é um pão, você entende? Você olha o potencial daquilo, você vê a complexidade daquilo. Você liga para alguém, pelo menos, eu estou com uma massa aqui, vou jogar fora. A pessoa, não, deixa eu analisar. Então, se você chamar o Buda para analisar qualquer coisa, ele vai falar, isso é ótimo. Ele vai falar, perfeito. Pode falar para o mestre sempre fala, perfeito. A pessoa não lama, não precisava tudo isso ser resolvido e aí sim eu vou praticar.
E aí o mestre vai falar, perfeito, assim dá para praticar, perfeito. Isso não está te atrapalhando em nada para praticar. Está tudo aberto para você praticar. Você pode praticar isso. Não, você não entendeu, eu estou com essa condição lá. Então, perfeito, você pode praticar isso. Então aquilo nunca tranca a tua prática, nunca. Então aquela situação é sempre aproveitável, sempre. E é muito ilegal, assim, o Robert também disse, porque assim, as pessoas elas têm uma polícia que vem se a gente começa a ficar feliz sem razão, entende? É isso, uma polícia. E essa polícia primeiro vem em nós, a gente não se permite, entende? Por exemplo, agora mesmo, a gente senta e não se permite. A gente fica meio assim, a gente não pode achar que realmente está tudo bem. Não, a gente tem que, sei lá, chegar em casa, daí a gente chega em casa, mesmo que tenha uma poltrona, a gente fala, tem que primeiro lavar a louça, né? A gente sempre não pode ficar tudo bem. É sempre uma coisa, a gente não pode simplesmente achar que aqui é o lugar e está tudo bem, a gente pode brindar. A gente ativa muito pouco a mente do brinde. Essa mente do brinde é super boa. Porque a mente do brinde é sempre assim, aconteceu tal coisa que, tem uma apreciação de... Observe a mente do brinde, é super legal. As pessoas ficam com uma mente bem aberta nessa hora. Não do bebida, do brinde. É antes da bebida. É a maior felicidade que tem. O certo seria brindar ou brindar com água, assim. Mas é a mente que celebra alguma coisa, que reconhece a riqueza de alguma coisa. Então, quando vocês estiverem confusos, observe que isso é um momento de confusão, é digno, tem uma riqueza na sua confusão, na sua aflição. Isso vai gerar um caráter apreciativo para os outros também. Porque quando o outro vier com um problema para você, você vai ver como você vai ter um interesse. Você não vai falar, você está com um problema, putz, meu. Não, você vai falar, me conta mais, assim, quão fodida está a sua vida, né? Daí a pessoa ela vai descrevendo a complexidade e aí você se interessa, porque aquilo é material de trabalho, dali sai pão, entende? Dali sai pão. Então, só um comentário. Essa prática, você partiu dizendo que ela seria de se alegrar e de reconhecer bondade, né? Mas para mim ficou muito presente a ideia, a clarificação da interdependência. Isso, é isso aí. A interdependência foi a tônica. Isso. Essa é uma prática de apreciação focada na bondade dos seres, que ela culmina um pouco na visão de que não tem porquê, não tem como a gente não ter amor e compaixão com todos os seres, porque eles estão pegando, a gente está no colo deles, basicamente. Por exemplo, vocês peguem assim, quando vocês forem sair daqui, vocês sempre vão se apoiar em algo. É como se a gente estivesse o tempo inteiro assim, a gente anda em cima dos seres. Entende? A gente vai... Pode ver, vocês vão sair daqui, aí vocês ou vão pedir para um táxi, onde eu boto a mão? Num táxi. Onde eu boto a mão? Não, uma pessoa vai junto comigo. Então a gente está sempre andando em cima das pessoas, assim. A gente se apoia nelas, a gente se equilibra nelas, a gente vai andando assim. Então não tem como a gente fazer um caminho sozinho. Então a ideia de vocês tentarem resolver uma vida e chegar num certo tipo de configuração desse eu é uma loucura completa. Ou vocês trabalham com todo mundo, cada um de nós, ou a gente trabalha com todo mundo, ou não trabalha com ninguém, entendeu? Não tem como trabalhar com 3, vou fazer a minha família qualquer coisa, ou eu, focar em mim. Então, quando você estiver com a vida toda fodida, não tem nenhum problema, porque olha ao redor, tá todo mundo meio assim também. Daí você trabalha com os outros, você consegue ampliar a sua mente. E se você tentar focar em você, resolver você morre antes de terminar esse trabalho. Então, eu acho que é bem bonita essa interconexão, né? Porque o Tuptendipa tem uma frase assim, muito bonita, assim, que ele vai dizer que a gente tem que... É quase como a gente tem que ir até o lugar em que isso fica completamente... Fica além da nossa compreensão, essa interconexão. Então a gente vai até o ponto que a gente fala, meu Deus, é muito mais do que parece. Então a gente pode fazer isso para trás, a gente pode fazer isso para o presente, a gente pode fazer de vários jeitos. Por exemplo, uma coisa que você pode fazer é assim, quantas vidas você toca? Por que a gente não pratica? A gente pratica por falta de achar que a gente faz a diferença, basicamente. Porque se a gente tivesse que fazer uma palestra toda noite, eu vejo por mim, assim, todo dia a gente estaria estudando, entendeu? Porque, aí assim, eu pergunto, Denilson, quantas pessoas hoje? 1000 pessoas, né?
Aí o Denilson vai falar para 1.000. Ele fala, hoje, quantas? 2.000. 2.000, Denilson. E você vai falar o quê? Então, né? Então, se o Denilson todos os dias tiver palestras e for falar, tocar, e aí vamos supor que ele fala, as pessoas começam a fazer. Daí ele começa, o que eu falo? Né? Que realmente seja útil. Então, se a gente entender que a gente está ajudando muito mais seres do que parece, a gente vai se aprumar. Entendeu? A gente está desleixado, pessoal, porque a gente não acha que a gente de fato faz a diferença. Por isso que a gente pega um dia, sei lá, abre um Doritos, assim. Você acha que o Dalai Lama... Você acha que o Lama... Pensa. O Lama Santen. Não tem como. Porque ele está na conexão com muitos seres. E ele está olhando e cuidando de tantos seres que não tem como ele parar e comer um Doritos e pasmar, sabe? Tipo, não sei se vocês usam pasmar aqui, mas assim... Não tem como. Então, por que a gente está assim? Porque a gente não entende que a cadeia de seres que a gente toca é muito maior. E a gente não entende porque quando a gente faz cagada, a gente não vê direito a quantidade de pessoas que estão falando mal de nós. Então, um recadinho assim, vários seres estão falando mal de vocês, tá? Tá bom? Porque vocês chegam nessas pessoas, só que a gente não vê. Então a gente acha que as nossas ações não estão sendo vistas. Mas elas estão. Cada coisa as pessoas veem. Eu vejo às vezes o comentário que eu faço num post de outra pessoa tem 45 likes. O comentário no post de outra pessoa, no meio do Facebook, 100.000 publicações. E aí, dentro dos comentários, tem uns 100 comentários. Daí, aquele lugar tem ser. Tem ser. 45. E você faz assim, e a gente faz assim, ó. Sei lá, a gente tá tomando café, tá meio distraído. É isso mesmo. Daí, tipo, as pessoas vão ver, entendeu? As pessoas vão ver. Então, o tempo inteiro, especialmente hoje, a nossa interconexão, ela tá acentuada, ela tá super intensificada, super. E aí a gente está ainda aprendendo a ver como é que a interdependência se dá. Por exemplo, eu estava vendo uma matéria sobre o fim do extermínio dos insetos. Né? Os insetos onde tinha 60, agora tem 1, em vários lugares do mundo. Não é que é 60%, né? É 60 vezes menos insetos. Os insetos estão sumindo. Daí eles explicam que eles mesmos não entendem nem como medir, que é muito difícil de medir, porque eles têm que fazer umas redes e tem que fazer isso por um longo tempo. Daí não tem nem gente interessada em fazer isso. Diz que os voluntários estão mais interessados que os cientistas. E eles explicam que eles mesmos não entendem como os insetos se relacionam. Eles não entendem direito. Diz que teve uma época teve muito esterco, eu estava falando para a Lívia, teve muito esterco na Nova Zelândia ou na Austrália no século XIX. Muito esterco, assim, dos bois, das vacas e tal. E daí eles não sabiam por quê. Mas basicamente eles tinham introduzido alguma coisa que matou todos os besouros. Besouro. Era o besouro que trabalhava com as fezes. E aí decompunha. Daí eles tiveram que importar besouros. Isso aconteceu, entende? Então, se besouros, entende, tem essa cadeia, a gente, com a internet ainda, pensa, a gente está tocando muito mais seres do que parece. Só que a gente não se dá conta dessa interconexão. Então, tanto você sentir tantas pessoas estão apoiando a tua vida, que é uma dívida infinita que a gente tem, quanto você perceber o quanto que você apoia o teu tempo disso. O quanto que você, sem querer, só de você estar presente, você está ajudando muitos seres. E aí você pode se alegrar profundamente se você perceber isso. Porque a gente se deprime quando a gente não se sente útil. Então, quando a gente percebe isso, a gente percebe, cara, tem várias pessoas que me ligam, entende? Eu sou referência. A pessoa não é assim, mestre espiritual, cada um de nós, né? A gente é só assim, um apoio, as pessoas ligam pra gente. Então, é importante a gente começar a entender que cada movimento conta. E nessa cadeia de interdependência. É pela interdependência que a gente tem poder. O nosso poder não é nosso. O nosso poder, ele vem do quão conectado a gente está. Então, por exemplo, se eu estou bem conectado e eu faço assim, muita coisa acontece. Mas se eu estou bem desconectado e eu tento... nada acontece. Então, o menor movimento dentro de se a pessoa tem conexão com muitos seres, ele produz um processo assim de ripple, né? O effect. Como é que chama isso? Quando você está com uma pedrinha...
Esse efeito de ondulação, assim. Então esse processo ele é infinito, né? Ele é bem bonito. Isso tem a ver com a dedicação que a gente vai fazer, que esse processo da gente reconhecer que todos os seres eles são tocados pela nossa prática. Não é tanto que a gente deseja que eles sejam tocados, a gente só reconhece que eles são tocados. Então, cada coisa que a gente faz, de fato, a gente pode dedicar para todos os seres. A gente pode desejar que ele se alcance ou se expanda para todos os seres. Isso não é tanto você desejar, isso é só reconhecer que já está acontecendo. Né? Isso é bem bonito. Um exemplo bonito desse que eu vi esses dias é um cara do Zen, um grande professor do Zen, mas eu esqueci o nome. Ele diz que na vila dele lá no Japão, eles tinham vários campos de arroz, assim, tinha o templo, né, acho que o templo estava lá em cima, e vários campos de arroz. E aí diz que as pessoas ficavam colhendo e trabalhando nos campos separadas. E aí quando acabava a prática lá, ou começava, enfim, eles batiam um sino. E aí esse sino as pessoas ouviam. E aí ele disse que ele conversava com as pessoas falavam que elas sentiam paz, e elas se sentiam conectadas quando elas ouviam o sino, né? Então, esse ressoar desse sino, que de algum modo chega nos seres, é um pouco a dedicação. Então, isso já acontece, pessoal. Os seres já sentem o efeito das nossas práticas, mas a gente tem que entender que quando a gente está sozinho numa sala fechada, a gente não está, entendeu? A gente não está. Então isso começa com um treino de imaginação, mas depois você começa a entender que você está imaginando o que é real. E é muito legal isso, porque a nossa visão, ela é mais restrita do que a imaginação, vocês já perceberam? Por exemplo, eu às vezes não consigo ver todos os habitantes de Campinas. Às vezes não consigo ver. Mas eu consigo expandir a minha mente para incluir todos os habitantes de Campinas. Então a imaginação, ela é mais real às vezes do que a visão. Não é louco? O Norman Fisher, né, desse livro O Mundo Poderia Ser de Outro Modo, né, The World Could Be Otherwise, que talvez vai ser traduzido, ele diz que o voto do Bodhisattva, esse voto de realmente trabalhar para beneficiar todos os seres, ele primeiro surge na imaginação. Então, se a gente quiser expandir a nossa prática, a gente tem que trabalhar bastante com a imaginação, pessoal. A gente tem que ficar criativo e sonhador, assim. O mundo está precisando de sonhadores. Sonhadores, pessoas são completamente, não fora do chão, mas as pessoas são tão pé no chão que elas viram a interdependência. Então elas viram que a realidade está aberta. Então elas são tão realistas que elas são utópicas, mas com base na realidade. Então elas sabem que é possível criar outro mundo. E na real, eu estava contemplando esses dias, a gente já pode viver num outro mundo. E aí a gente vira convite, assim, em vez da gente achar que a gente tem que construir um outro mundo, a gente simplesmente decide começar a viver nesse mundo. Por exemplo, um mundo de alegria. Por que não? Um mundo de alegria. Estão nos roubando alegria, a gente começa a apreciar tudo. Estão vendendo alegria para o iPhone, custa R$2.000 para ter alegria. Daí a gente começa a ter alegria de graça. Daí a gente fala, eu sonho em ter um mundo com mais alegria. Daí esse mundo eu posso começar, entende? Ele começa agora, assim. E aí isso reverbera nas pessoas. As pessoas vão começar a consumir menos e assim por diante. Tem várias coisas que vão acontecer, né? A degradação ambiental, a origem dela é a falta de apreciação. A gente olhou e falou, que merda, vamos fazer alguma outra coisa, né? E começou a fazer, sei lá, barragem para exportar. Pensa que louco, a pessoa para ganhar dinheiro depois nem gera nada, que destrói toda a natureza. Mas é falta de apreciação, a gente realmente não dá bola para a natureza. Ninguém nunca foi lá na natureza e pirou, porque se alguém foi, não vai destruir, né? A pessoa fica um tempo ali. Então a saída é muito pela apreciação, pessoal. Depois a gente vai ver amanhã, nas relações, se vocês tiverem apreciação, vocês vão ter ótimas relações, ótimas. O pessoal pode ter 30 problemas, mas você foca nas 3 qualidades. Foca nas 3 qualidades. Você vai ver que a apreciação ela faz o outro nascer como um ser super rico para nós. E todos os seres são assim, basta a gente apreciar. Né? E a gente também, a apreciação conosco mesmo. Né? A gente tem que realmente olhar as nossas qualidades. Né? Enfim, esse olhar assim, vocês podem tomar ele como uma prática de hoje à noite. Assim, só aprecia essa apreciação. Pode ser qualquer coisa, um som, uma cor, o corte de cabelo de alguém, assim, né? Mas qualquer coisa você dê esse olhar de reconhecer a riqueza daquilo.
reconhecer a riqueza. Aí, se vocês quiserem, vocês podem contemplar a bondade também, reconhecer a bondade, ou as suas próprias qualidades e condições e coisas assim, mas abram esse olhar menos chato, sabe? Menos cri-cri, menos cínico. É um olhar mais feliz, assim, um olhar de apreciação. O Lama bate nisso infinitamente, assim. Amanhã a gente vai falar sobre a prática da aspiração, a gente vai ver o quão amplo é a mente que deseja nem mesmo os nomes doença. É muito bonito isso, tem que ser muito ousado, você tem que sair muito da sua casinha para você desejar isso. Não é desejar assim que a gente tenha menos prisões, sabe? A gente tem fura, é um desejo extraordinário, né? E aí eu queria deixar então 2 sugestões para agora, que são as 2 práticas que a gente viu hoje. Uma mais ligada à alegria e outra mais ligada à equanimidade, que é o assim como eu. Então vocês podem em qualquer momento hoje olhar uma pessoa e notar isso que eu tinha falado antes, de olhar algo nela que mostre que ela está vulnerável, sabe? Que ela está buscando a felicidade e está buscando evitar o sofrimento. Nesse momento, veja como você não se perturba nessa hora, se ela for uma pessoa meio estranha, assim. Por exemplo, se ela estiver te irritando, você olha só assim, você vê como que ela não sabe fazer diferente, e assim por diante, tá? Então vocês olhem, se vocês tiverem um flashzinho disso, já está ótimo. Anota mentalmente, fala, sim. E outra sugestão é colecionem ou coletem as moedas de ouro disponíveis. Elas estão por todo lugar. Elas estão por todo lugar. Pode ser uma cor, pode ser uma pessoa, pode ser uma pessoa que tem uma voz que é bonita. Você fala, só se alegre, entende? Por qualquer que seja a riqueza que você reconhecer. A gente não faz isso, pessoal. A gente não faz isso. Por isso que a gente é tão miserável. Então, talvez você chegar na sua casa e você falar, que incrível, que incrível. Só isso. Mas não force a alegria. Apenas se proponha a prestar atenção em alguma coisa que você não estava prestando atenção antes. Prestar atenção em qualquer que seja a coisa. Por exemplo, eu piro em bermuda. Eu acho bermuda uma boa coisa. Se você olha bem quando você veste a bermuda, você fica feliz. Porque bermuda é um negócio, é inteligente, é um negócio bem inteligente. Então, pequenas coisas. A gente tem que aprender essas coisas. Não é boba essa prática, tá? Ela não é boba. Porque depois ela vai virar, por exemplo, a alegria de saber, que amanhã a gente vai ver, que a transformação é possível. Se vocês tiverem essa alegria, ninguém para, nunca vocês se deprimem. Porque sempre vocês têm uma mente. Por exemplo, um jeito muito simples de fazer essa prática. Eu tenho uma mente. Que incrível. Aí a pessoa fala, oi? Você fala, você tá vendo? Você falou, oi, eu falei. Aí você falou, oi, eu entendo. Aí a pessoa fala, entende o quê? Você tá vendo? Você falou som, eu entendo. A pessoa, você tá louca. Sim. A gente tem a capacidade de, por exemplo, conhecer essa é uma coisa que olha só, porque a gente tira da cartola a alegria. Esses dias eu contemplei assim, a vida não está fechada porque sempre nasceu o meu sobrinho. Sempre nasce outra pessoa, não é a mesma, é outra. Então sempre tem espaço para outra relação, eu descobri. Sempre. Eu posso ser tio e depois tio de outro e de outro, não tem fim. E aí eu descobri que eu não precisa nascer sobrinho. Eu só encontro alguém, por exemplo, hoje eu encontrei você, sei lá, onde eu não tinha encontrado. E a pessoa tem um outro rosto, que não é nenhum dos que eu tinha antes. Aí eu pergunto o nome, é outro também. Sempre dá para conhecer alguém. Olha que alegria. Oi? Você pode passar um dia assim, você fala pro outro, seguinte, tem uma coisa muito importante que eu descobri. Dá sempre para conhecer alguém a mais. E aí povoa o teu mundo. Daí não tem fim isso. Aí você fala, não tem fim, você acredita? Não chega um momento em que a gente fechou as relações. Nosso coração está sempre aberto e tem sempre pessoas a mais do que a gente achava que tinha. Isso é uma alegria, pessoal. E coisas desse tipo. Descubram algo que vai botando atenção em coisas que a gente não botava antes. E, por favor, veja como isso tira esse rosto horrível que a gente tem de tristeza por estar vivo, assim, né? Então, a apreciação, ela cria uma alegria de estar vivo, que não é estapafúrdia, sei lá. Ela não é assim. Ela é tranquila, ela é calma, mas tem um brilho ali que a gente começa a ter um frescor que isso vai nos dar muita energia no caminho. Sem alegria, a gente não vai fazer grandes coisas, tá bem?
Então, quando vocês forem dedicar, tragam à mente todos os seres que poderiam estar aqui, vocês acham que poderiam se beneficiar, lembram os seres em dificuldade, e lembra também que vocês mesmos vão, pelo poder dessa prática agora, vocês mesmos vão continuar praticando. Então, é como se você catapultasse você mesmo para voltar para a lucidez, para não se perder. E catapulte todos os seres juntos, assim. E vocês podem também ter certeza que a gente está aqui agora, com as mãos juntinhas, porque nos catapultaram, nos jogaram para cá. Okay? Teve gente no passado fazendo assim, ó, que os méritos desses planos se expandam. E daí a gente... Então a gente nasceu das aspirações dos outros. E aí agora a gente catapulta a gente e todos os seres para essa lucidez, né? Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade da Valadora, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. E todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente, e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática, e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nessa e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão substanciais quanto o efeito do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres, Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, e seja qual for a sua ciência, realizações e poderes benéficos, seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Quem lo chosun rin lo chezan din sasun papa groju chosun não há vidral do sungele show.